Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 4 de julho de 2025, uma sexta-feira. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, da sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, chamar, todos têm confiado na minha pessoa. E apresento também, meu Deus, aleluia, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laço, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim, em Josué 19, a terra da tribo de Simeão. A gente está falando sobre as terras, tá? A divisão das terras do povo, né, de Israel, né? O povo, esse povo agora da distribuição é aquele povo que tinha negligenciado, né, a divisão que Deus já havia feito, e eles estavam nem aí, sabe? E aí Deus, né, falou para Josué, não, eles têm que tomar posse da terra que eu já dei para eles por herança, né? Então aí é onde entra aqui, a terra da tribo de Simeão. Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficava dentro do território de Judá. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Ana de Jeroboam, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo do canal, meu Deus, é pegar a tua palavra em tempo, fora de tempo, para que o Senhor venha a ser exaltado, glorificado, honrado, Pai, através das nossas vidas, Pai, simplesmente, Senhor, pregando o verdadeiro evangelho de Cristo, que é puro, que é simples, que é genuíno, Pai, que é só o teu Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Mas me ajude, Senhor, a ministrar a tua palavra, para que muitos possam ser alcançados, para que muitos, Pai, possam conhecer da verdade do evangelho, que é puro, que é gostoso, que é genuíno e que é maravilhoso, para a honra e glória do seu nome. Amém, Jesus, amém? Então, a palavra vai dizer assim, né? Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança dele ficava dentro do território de Judá. Eles receberam Bet-seba, Oseba, Malote, Razô, Suá, Azem, Eloade, Betuel, Horga, Siclag, Bet-Marcob, Hazar, Susa, Betel, Labaote e Suraém. Eram 13 cidades com seus povoados. Aí, Rimon, Eter, Azar, 4 cidades com seus povoados, e todos os povoados ao redor dessas cidades, até Baalat, Beer, que é Ramá, no Negueb, olha, a parte do Negueb. Aleluia, né? Essa foi a tribo de Simeão, tá? Então, vamos. No Negueb, essa foi a herança da tribo dos Simeonitas, tá? Ficou como Simeonitas, olha que linda, clã por clã. A herança dos Simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terra do que precisava. Assim, os Simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá, tá? Então, como, né, Judá teve muita terra, então eles tiveram que dividir com a tribo de Simeão. Vamos prosseguir a tribo de Zebulon. Na terceira vez, a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. A fronteira da sua herança até Saride, de lá ia para o oeste, chegava a Malala, alcançava Dabesete e se estendia até o ribeiro próximo a Joquineão. De Saride, fazia uma curva para o leste, para o lado da nascente, em direção ao território de Quislote, Tabor. Prosseguia até Daberate e subia para Jafia. Depois continuava para leste até Gat-Rafé e até Cazim. E chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Néa. Do norte, a fronteira voltava até Hanote e terminava no vale de Infael. Aí também estava Catate, Naal, Siron, Ida, Belém. Olha só, Belém. Olha, eram 12 cidades com seus povoados. As cidades com seus povoados foram herança de Zebulão, clã por clã. Então, cada clã tinha, né, a sua herança, ok? Me chama muita atenção que Deus, ele não deixou ninguém de fora, né? Conforme, aí como eu posso dizer? Conforme Noé, Noé, gente, sem crença, que Noé, gente. Desculpa, igreja. Conforme Jacó foi abençoando, eles entraram aqui, né? As tribos, né? Que Jacó havia separado, era mandação como ia abençoar os seus filhos, né? As terras da tribo de Zacar, eu falando de Noé, gente, é uma benção. Aleluia, né? Noé povoou a terra.
Na quarta vez, a sorte saiu para Isacar, Camporcã. Seu território abrangia... saiu para Isacar. Seu território abrangia Jereziel, acho que é Jezeriel, Quesulote, Sunem, Rafiron, Sion, Anarate, Rabite, Kizion, Ebas, Remete, Engani, Enradá e Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Sazima e Bet-Semes. Terminava no Jordão, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eram 17 cidades com seus povoados. As cidades com seus povoados foram herança da tribo de Isacar, tá? Então, cada um deles foram recebendo, né? Igreja, e Deus, assim, ele foi dividindo, né? Foi tirando sorte ali, né? Josué foi caindo ali, e eles iam tomando posse da terra que já era deles por herança, porque Deus já tinha dado. Aí vem as terras da tribo de Ezer. Vamos lá? Diz assim: na quinta vez a sorte saiu para Ezer, tá? Campo Orcã. Seu território abrangia Reucate, Rali, Betem, Aquizaf, Alameleque, Amate, Misal, quer dizer, a oeste a fronteira alcançava o Carmelo, Sior Libinate, de lá virava para o leste em direção a Bet-Dagon, alcançava Zebulon e o vale de Efitael e ia para o norte, para Bet-Emek e Neel, passando por Cabu à esquerda. Hebron, Reob, Ramon e Caná até Sidom, a grande. Depois a fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de Tiro. Virava na direita de Rosa e terminava no mar, na região de Exiba. Umar, Efec e Reob eram 22 cidades com seus povoados. Essas foram as heranças da tribo, do povo da herança da tribo de Azer. A terra da tribo de Naphtali. Na sexta vez, a sorte saiu para Naphtali, ok? Sua fronteira ia desde Relef e do Carvalho de Zanim, passava por Adami-Negeb e Jebneel e ia até Lacum, terminando no Jordão, aleluia. Voltando para o oeste, a fronteira passava por Azinote, Tabor e ia para Rucoque, atingia Zebulon ao sul, a zero-oeste ao Jordão, leste. As cidades fortificadas eram Zindim, Zer, Hamat, Hakati, Kineret, Adama, Ramá, Razor, Quedes, Edrei, Roser, Heron, Migdali, Horon, Bet-Anat, Bet-Semes. Eram 19 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram herança da tribo de Naphtali, Camporclã. A terra da tribo de Dan. Na sétima vez, a sorte saiu para Dan, Camporclã. O território da sua herança abrangia. Olha de clã. A de Dan. Zorá, Estaó, Ersemes, Salambim, Aijalon, Itlá, Olon, Tima, Ecrom, Eutec, Gibeton, Balaate, Jeúde, Beneberaque, Gat-Rinon, Merjacom e Rocão, e a região sitiada de fronte de Jope. Mas a tribo de Dan teve dificuldades para tomar posse do seu território, por isso atacaram Lezem, e conquistaram na espada ao fio da espada, e ocuparam, estabeleceram em Lezem e lhe deram o nome de Dan. Por causa do seu antepassado. Essas cidades com seus povoados foram herança da tribo de Dan, clã por clã. Vamos lá, as terras dadas a Josué. Josué é o último que recebe, né, da herança, tá? Meu cabelo levantadinho aqui, ó, os cachinhos. Vamos lá. Quando terminaram, olha que coisa linda, aleluia, né? Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Nu, uma herança no meio deles. Né? Então, assim, Josué era líder, levantado por Deus. E ele não tomou nada de ninguém. As 12 tribos que deram para ele. Como o Senhor tinha ordenado, deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timate será. Eita Deus. Aleluia. Nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses os territórios que o sacerdote Eliezer, Josué, filho de Nun, e o chefe das clãs da tribo de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, a entrada da tenda do encontro, e assim terminaram de dividir a terra. Por quê? Arabalançou decai. Porque o povo, né,
simplesmente deu uma parada, descansou, e Deus já tinha dado a herança para eles, né? E eles precisavam dividir para continuar a divisão, para depois ter a cidade de refúgio, a cidade dos levitas, e aí dá prosseguimento aí a história, né, de Josué com os clãs, né, das tribos. Amém? Deus abençoe vocês. Me chama muita atenção. Eu quero deixar, vou abrir uma ênfase aqui. Caleb foi o primeiro, né, a escolher a terra, tá? E Josué foi o último. Caleb e Josué foram homens que foram espiar a terra quando Moisés mandou os 12 espias. Somente Josué e Caleb voltou com feedback positivo, né? E os demais não, voltou com feedback negativo. Sim, a terra é grande, né? Precisa 2 homens para levar um cacho, mas tem gigantes, a gente se vê como gafanhotos, né? E Caleb falou, não, a terra, Deus, o Senhor nos deu essa terra é nossa, né? Então, somente Josué e Caleb, né, que acreditaram naquilo que Deus havia falado. Então, eles tiveram posse, né? Então, assim, por isso que eles, né, assim, Caleb foi o primeiro, né, a escolher, e Josué é o último, né? Isso aí você vai ver aqui mesmo no livro de Josué, capítulo 14, do 6 ao 15, tá? 14, tá bom? Ó, 14, aqui, ó. Caleb recebe Hebron, né? E ainda, Caleb, ele acaba tendo uma parte ainda no meio da terra de Judá. Olha que honra. Jesus da... Oh, meu Deus do céu. Aleluia, né? Eita, Randassuri me decomanae. Foi honrado. Honradíssimo. Aleluia, ok? Então, é aqui, né, que a gente vai terminar. Ah, tá, lembrei. Vamos lá no 51. Foram esses territórios que o Senhor... Ó, foram essas as territórios que o sacerdote Eliezer e Josué, filho de Nun, ó, e chefe do clã da tribo de Israel, repartiram em sorte em Siló, na presença do Senhor, a entrada da tenda do encontro, e assim terminaram de dividir a terra. Por quê? Quando a gente vai no capítulo 14, no 18, o povo, né, tava dormindo, tá? Não, Deus tinha dado a terra e o povo não tinha... o povo havia negligenciado a herança de Deus, tá? E aí foi quando ele teve que tirar sorte, tá? Para dividir as terras, né? Fez um sorteio ali, tá bom? E aí eles tiveram que dividir a terra, ok? É isso aí. Deus abençoe vocês, que vocês venham ter aí uma... Hoje é dia quanto? Hoje é sexta-feira, uma sexta-feira abençoada, final de semana abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem na paz. Deus abençoe.